Graças a paz, irmãos. Estamos reunidos, embora virtualmente, mas sintam-se todos abraçados no nome santo do Senhor Jesus. Estamos dispostos a manter essa plataforma, a desbravar e aprender no meio de comunicação. Não tem sido fácil essas adaptações, a correria é muito grande, as edições demandam tempo, equipamento, mas o nosso coração está feliz em podermos contribuir com a palavra do nosso Deus, de ser um canal de bênção na sua vida, de trazer ao seu coração aquilo que Deus deseja lhe falar, e isso sem dúvida alguma não tem preço. Então compreendemos a dificuldade, a sua situação em não poder estar fisicamente presente, tendo em vista que a igreja voltou às suas atividades normais, mas por motivos de prudência, segurança, necessidade, você se mantém isolado, mas somos conscientes e solidários à sua luta. Se puder, permaneça em casa, se não puder, tome cuidado, saiba que estamos orando por você, mas se porventura você sentir de Deus no coração e a segurança de estar conosco, eu lhe digo com toda sinceridade, a igreja sempre será o lugar mais seguro e com as pessoas mais seguras para que você possa estar. Os meus filhos também já estão vindo, os filhos dos irmãos, os irmãos mesmo, aqueles que se enquadram no grupo de risco, estão vindo. Porém, somos sensíveis e respeitamos a sua decisão, você que está em casa, e estamos empenhados em manter a plataforma, em manter esse canal de evangelização ativo. Compreendemos que esse método, ele não só abençoa as pessoas desse tempo, mas lá na frente alguém perde o seu sossego, a noite de sono, e durante a madrugada está lá pesquisando vários temas e de repente vai se deparar com essa mensagem, e eu tenho certeza que será edificado também para a glória do nosso Deus. Então, fiquem tranquilos, sentimos sua falta, saudade, mas compreendemos e entendemos a situação. Se você tem segurança de Deus em estar conosco, venha, vai ser muito prazeroso poder cultuar com você, celebrar o nosso Deus e glorificá-lo junto com a congregação do Senhor. Gostaríamos de convidar você, possa nos acompanhar na leitura do texto bíblico, que se encontra em Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao 24. Esse texto ele vai funcionar da seguinte forma. Esse sermão ele será dividido em dois momentos. E será também publicado tanto no YouTube quanto em nosso podcast, PIB Pedra, e também no YouTube, PIB Pedra Oficial. Você curte, compartilha e seja um canal de bênção também na vida de outras pessoas, enviando para outras pessoas, e sem dúvida alguma, essas pessoas serão abençoadas pelo nosso Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19 em diante, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção da fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideremo-nos uns aos outros para incentivar o amor e as boas obras. Vamos orar. Pai, te rogamos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus, fala à tua igreja, fala, Senhor, o coração daqueles que ouvirão essa mensagem, e que eles sejam aperfeiçoados por ti.
no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, amigos, vocês que estão aqui nos ouvindo pela primeira vez, nós temos o compromisso de Deus de trazer a mensagem do Senhor expondo fielmente as Escrituras. Não importa o que penso, não importa o que os outros pensam fora das Escrituras, não há relevância. O que realmente importa para nós é aquilo que Deus diz à sua igreja. E o texto que iremos partilhar com você nesse momento, lá em Efésios capítulo 10, a partir do verso 19, ele vai dizer para a igreja, a dar alguns sinais à igreja, alguns motivos da igreja celebrar. E falando em celebração, o culto, esse encontro que nós temos semanalmente, é a celebração diante daquilo que Cristo fez por nós. Então, imagine o culto da seguinte forma: nós temos os nossos cotidianos, temos a nossa correria de todos os dias, e o culto, ele é aquele momento de refrigério, aquele momento de descanso, aquele momento onde você diz que para tudo, que para todas as suas atividades, que para todos os seus afazeres, porque aquele momento você estará celebrando ao Senhor, você estará se alegrando na presença do Senhor, você estará adorando a Deus. E esse momento de celebração, ele é uma festa, literalmente uma festa, porque nós não celebramos um Cristo que morreu e permaneceu morto, nós celebramos um Cristo ressuscitado, e que ressuscitou com um propósito de nos reconciliar com o Criador. Então, o culto para nós é um motivo de alegria, de festa, e durante o culto, nós temos os momentos de louvar com a congregação, de adorar com a congregação e de receber junto à congregação a missão que Deus nos designará para ser cumprida por mais uma semana. Então, eu penso que o culto é semelhante à necessidade diária que temos de comer e de beber. Então, o culto que prestamos a Deus, ele é diário, ele é necessário, porém, o culto dominical, assim como um outro culto durante a semana, ele se faz necessário, pois cultuamos junto com a congregação. Semelhante ao que o salmista disse no Salmo 122, quando ele muito se alegra quando lhe é convidado para ir à casa do Senhor adorar. E eu estarei caminhando e conversando com você nesse texto e trazendo algumas evidências, alguns motivos racionais, à luz das Escrituras, de por que é necessário cultuarmos ao nosso Deus. E de imediato nós já identificamos, à luz do verso 19 ao verso 21, nós identificamos o nosso primeiro motivo de celebração. O nosso primeiro motivo de cultuar é, sem dúvida alguma, exaltar a pessoa daquele que veio, morreu, sacrificou-se para que tivéssemos acesso novamente à presença do Pai. O autor de Hebreus vai nos dizer: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Jesus, em seu sacrifício, nos proporcionou novamente acesso à presença de Deus. E um acesso irrestrito, um acesso liberado. E todo aquele que através de Cristo buscar o Senhor, o encontrará. Então o culto para nós é um motivo de celebração, porque o abismo que separava o homem de Deus, ele foi preenchido com uma ponte chamada Jesus. Jesus é essa ponte, Jesus é esse vínculo entre a raça caída e o Deus do perdão.
E o seu sacrifício veio nos proporcionar, o verso 20 vai nos mostrar isso, um novo caminho, um caminho vivo, e ele abre esse caminho aos céus, rasgando aquilo que separava o homem de Deus. Então você já compreende que o culto para nós é uma festa, porque nós celebramos a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inimigo. Nós celebramos Cristo, nosso Senhor e Redentor. E a sua morte, ela veio nos mostrar que Deus ama a humanidade a ponto de oferecer o melhor que Ele tinha para reconciliar aqueles que Ele tanto ama. E esse é o nosso primeiro motivo. E Jesus, Ele é o centro do nosso culto, Ele é o centro da nossa celebração, Ele é o centro, Ele é a razão, a motivação pela qual nós nos encontramos, nos prontificamos a prestar esse culto de adoração ao nosso Deus. E eu vou falar essa palavra várias vezes aqui. Há um texto que Paulo escreve em Colossenses. Ele vai nos mostrar que a intenção de Deus para o homem, sem dúvida alguma, é a intenção de congregar, de deixar tudo de lado, de deixar toda a preocupação, todas as questões secundárias e buscarmos a Deus. Paulo vai dizer assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que vêm do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Se nós fomos ressuscitados com Cristo, então devemos buscar as coisas que são do alto. Então, como igreja do Senhor, se fomos ressuscitados com Cristo, a necessidade de celebrar Cristo é algo tão urgente quanto as necessidades de comer, de beber, de dormir. Então nós nos reunimos para celebrar Cristo, e Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é o motivo pelo qual, mesmo sem haver uma cura, nós dizemos: a minha necessidade de cultuar é maior do que o meu medo. A minha necessidade de adorar é maior do que o meu medo. A minha necessidade de render graças ao meu Deus é maior do que o meu medo, pois eu sei em quem tenho crido. Então, eu entendo que o medo, ele tem sido propagado, isso tem sido ofertado gratuitamente nas redes de TV, nas mídias sociais. Eu entendo, mas eu tenho plena convicção em Cristo que a morte para nós, ela não é o fim, mas um caminho necessário para um encontro com o meu Salvador. Então a minha necessidade de celebrar é maior do que o meu medo, e é por isso que nos reunimos hoje novamente para cultuar e exaltar o nosso Deus. Que a sua necessidade de Deus não seja maior do que o seu medo. Que a sua busca por esse caminho seja algo eminente, urgente. Não permita que aconteça com o seu coração aquilo que aconteceu com a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, verso 4, quando Jesus vai dizer para aquela igreja: contra você eu tenho uma queixa, você abandonou o primeiro amor. E que primeiro amor é esse? O primeiro amor, quando nós iremos ver João escrevendo em sua primeira epístola, capítulo 4, verso 19, ele vai dizer: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então esse primeiro amor é Cristo. Logo, a igreja de Éfeso havia abandonado o primeiro amor, havia abandonado a Cristo, havia abandonado aquele que, à luz de Hebreus, capítulo 10, verso 19, se sacrificou para que tivéssemos acesso irrestrito à pessoa do nosso Deus, aquele que sacrificou para que pudéssemos ter uma nova perspectiva de vida, uma nova chance, um recomeço e um caminho agora de paz, um caminho agora de eternidade, um caminho agora de glória, um caminho agora de uma nova vida. E ao passo que a igreja abandona a centralidade de Cristo em seu coração, ela deixa de viver o seu primeiro amor e logo abandona esse caminho.
Sabe, o caminho que Jesus veio aplanar, o caminho que Jesus veio colocar a ponte entre o abismo da raça caída e o Deus do perdão. Nós não podemos permitir que o amor esfrie em nosso coração. Não podemos permitir, irmãos, que nós venhamos a sucumbir abandonando o primeiro amor. O primeiro amor é Cristo, então Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Ele não tem que ser o segundo, Ele não tem que ser o terceiro. Primeiro o reino, depois o resto. É isso que nós vamos ver em Jesus dizendo em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino dos céus, e a sua grandeza e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vivemos um momento hoje político, onde mesmo através da pandemia as pessoas não podem vir para a igreja, mas podem estar envolvidas em questões políticas, indo e vindo, e se expondo, e expondo os seus familiares, mas a igreja não pode ir. Não existe isso, os bares, os restaurantes, tudo isso foi aberto, as pessoas hoje circulam naturalmente, se adaptaram, se acostumaram, e percebemos o esfriar no coração das pessoas, porque não tem buscado primeiro o reino de Deus e a sua grandeza. Não tem buscado Cristo. Cristo há muito não é o primeiro na vida de muitos. E precisamos olhar para dentro, precisamos olhar para nós e fazer a pergunta sincera: Cristo tem sido meu primeiro amor desde o primeiro dia que me encontrei com Ele? Sim, precisamos ser sinceros em nos avaliar, em fazer essa autoanálise, porque nós só viemos a amá-lo verdadeiramente porque Ele primeiro nos amou. Então não podemos abandonar aquele que nos amou primeiro. Não seremos abençoados por Deus se não o amarmos como Ele merece ser amado, ou se não nos esforçarmos a amá-lo como Ele merece ser amado. Sabe, irmãos, fazer valer a pena esse sacrifício de Jesus, como vimos aqui à luz de Hebreus, requer renúncia e sacrifício. É por isso que Jesus, certa feita, em Mateus capítulo 16, verso 24 e 25, Ele disse que se alguém quiser segui-lo, terá que negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Precisamos reavaliar os caminhos que temos seguido. Precisamos reavaliar quem estamos seguindo. Precisamos reavaliar a quem o nosso coração é devoto. O único que teve coragem de morrer pela humanidade, pelos seus algozes, de liberar perdão, foi Jesus Cristo. E Ele merece a prioridade na sua vida, Ele merece ser o primeiro na sua vida, Ele merece ser entronizado como Rei soberano na sua vida. Você precisa voltar ao primeiro amor. E uma outra evidência de quem vive o primeiro amor é a necessidade de viver em comunhão com os santos do Senhor Jesus. Não tem para onde correr. Não existe essa conversa fiada de que você é a igreja dentro de sua casa. Jesus deu sua vida por sua noiva é imperfeita sim, mas será perfeita quando aquele que é perfeito vier. E você não pode negligenciar isso. Precisamos, à luz do texto, nos aproximarmos de Deus. E a igreja é uma facilitadora para isso. Você olha o verso 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção da fé, tendo corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada, tendo o nosso corpo lavado com água pura. Amados, nós, sem dúvida alguma, na soberania de Deus, Ele faria tudo que fosse possível para que nos encontrássemos com Ele. Mas toda a perspectiva divina de salvação, ela está centralizada em Cristo. E é impossível você chegar a Cristo sem se encontrar com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Seja aqui na terra, ou seja nos céus. De um jeito ou de outro,
você se encontrará e fará parte da igreja do Senhor. Mas para aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, nesse tempo, tem o rico privilégio de ser ajudado e ajudador de outras vidas. A igreja, eu penso nela como uma facilitadora para esse caminho. A função da igreja é orientar, instruir, exortar. A função da igreja é identificar os santos do Senhor e exortar aqueles que estão no caminho tortuoso. A função da igreja é ser útil aonde ela está inserida e dar continuidade à missão de Deus aqui na terra. Logo, a igreja se torna uma facilitadora do evangelho, uma facilitadora do engajar de novas pessoas no corpo de Cristo, com o propósito de serem instrumentos na mão do Senhor. Então você que foi chamado para ser parte da igreja, você é um facilitador, você é aquele que multiplica, você é aquele que compartilha a mensagem de Deus com outras pessoas. Você é aquele que transmite as boas novas do evangelho para outras pessoas. Você é aquele que compartilha o tesouro mais precioso do mundo com outras pessoas. Deus lhe chamou para ser um facilitador das boas novas. Deus lhe chamou para pregar, para evangelizar, para ser sal, para ser luz. O propósito do Senhor Jesus foi para fazer com que você se aproxime de Deus e outras pessoas também se aproximem de Deus através da sua vida. E essa aproximação, ela acontece com um coração puro, com a convicção de fé sincera. Você sabe quem você é, pede perdão a Deus pelo que você foi, pelo que você fez, e você tira aquela carga de culpa, de pecado, aquele ranço, você tira o escárnio, você tira tudo que você era e deixa para trás, você deixa na cruz, porque agora você é uma nova criatura. Tem muita gente hoje carregando peso extra, carregando um fardo desnecessário, porque nunca trocou o seu fardo com o que Cristo tem para lhe dar. Nós precisamos entender que a igreja, ela entra exatamente nessa brecha, facilitando, instruindo, orientando, ensinando, ajudando as pessoas. E você, na condição de igreja, é fundamental para que isso se torne viável no coração dos perdidos. Isso é fundamental para que você se torne o instrumento de Deus na proclamação do Evangelho da Graça. E eu confesso, olha, se você está em casa e você não, mesmo em casa, você não compartilha de alguma forma as boas novas, você está revelando o primeiro sinal de aquele que abandonou o primeiro amor. Não faça isso. Não abandone o primeiro amor. Sabe, uma das coisas que tem me constrangido, eu já deveria me acostumar com isso, mas por algum motivo ainda não me acostumei. É que as pessoas preferem seguir mais os homens do que a Jesus. As pessoas preferem seguir mais os seus ídolos do que a Jesus. E abrindo um parêntese aqui, falando sobre ídolos e resumindo isso de uma forma bem simplória, ídolo é tudo aquilo que vem em primeiro lugar no seu coração. É tudo aquilo que destrona Jesus do centro da sua prioridade, da sua vida. Então, para alguns, os ídolos têm sido filho, marido, têm sido líderes governamentais, políticos ou candidatos, e não tem sido Jesus. Para alguns, o seu ídolo tem sido medo. Eu tenho muito medo, eu não posso, eu não sei, eu prefiro ficar só observando. Para alguns, muitos ídolos têm sido até o seu conforto. De casa eu assisto, eu sou abençoado, o pastor publica, se o pastor não publicar não tem problema, eu vou lá na internet, na rede, eu encontro milhares de cultos até melhores, pregações até melhores do que a do pastor Ricardo. Mas sabe, irmãos, eu estou aqui como ministro de Cristo para falar aquilo que Cristo sopra em nossos corações. E você precisa urgentemente compreender que você, na condição de igreja, tem que estar junto com a igreja do Senhor, facilitando o caminho para aqueles que ainda não são igreja.
À noite eu estarei falando sobre os meus motivos de não ser igreja. Eu estarei compartilhando à noite algumas razões que me motivam a não compor, a não fazer parte da igreja. Não percam as próximas cenas desse segundo capítulo. Mas eu confesso para vocês que mesmo eu tendo todos os motivos desse mundo, do meu coração, para não ser igreja do Senhor, não é mais forte do que o motivo que me atrela, que me vincula à igreja de Cristo. E sabe qual é esse motivo? A pessoa do próprio Cristo. É Ele a minha motivação em ser igreja. É Ele a minha maior motivação em permanecer sendo igreja. É Ele a motivação que me impulsiona para frente, dizendo, a igreja às vezes ela está descabelada, a igreja está maltrapilha, não está bem vestida, a igreja ela está caminhando um pouco mais longe do que deveria para o rumo dos céus, mas o noivo prometeu que com amor cuidaria dela e traria ela para junto dele, e a minha vida só faz sentido se for em Jesus. Então, por Jesus, eu necessito continuar sendo igreja. Eu necessito permanecer na igreja. E se você compreende isso e acha que, eu sou igreja, eu sou membro da igreja tal, queridos, ao invés de você querer ser membro de uma igreja, você queira ser parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E avalie se realmente você tem sido. Porque se você não tem sido, se você não tem feito valer aquele sacrifício que Cristo fez por sua vida, é hora de você se reavaliar, é hora de você se consertar, é hora de você voltar ao primeiro amor, é hora de você fazer o caminho de volta para os braços do Pai. E a igreja, essa igreja, ela está de portas abertas para facilitar a sua integração ou reintegração a comunidade de Cristo. E você seja sincero com Deus, porque Ele sabe tudo que passa no seu coração. Deus tem um propósito grandioso em sua vida, mas esse propósito ele só pode ser concretizado se você abrir seu coração para Ele, se quebrantar diante dEle e buscar nele refúgio, ajuda e obediência para fazer aquilo que Ele manda. A igreja de Cristo, ela não é só uma facilitadora, mas ela é um apoio necessário para o nosso processo de santificação. É por isso que o autor de Hebreus ele vai dizer: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. A esperança de vida eterna, a esperança de redenção, a esperança de salvação, porque aquele que prometeu é fiel. Irmãos, a minha convivência com outros irmãos me ajuda a se fortalecer, me ajuda a perceber que eu não estou só, me ajuda a enfrentar lutas, e quando enfrento essas lutas com amigos, irmãos em Cristo do meu lado, tudo fica mais fácil. Então eu necessito urgentemente viver aquilo que a palavra de Deus me recomenda à luz do verso 24. Consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Igreja é um ajudando o outro, um incentivando o outro, para que juntos executem as boas obras. Então a igreja existe não só para facilitar, mas também para ajudar no processo de santificação. E nós, devidamente unificados em Cristo, através do seu sacrifício que rasgou o véu, que aplanou o caminho rumo ao Criador, e esse caminho aplanado fez com que o abismo que nos separava não exista mais. E através de Cristo e do seu sacrifício, temos o privilégio de dizer que somos a sua noiva, que fazemos parte do seu corpo e que somos privilegiados em fazer parte da noiva do Senhor Jesus. Então você que me ouve nessa noite, se você está distante do Senhor, volte. Se você ainda não faz parte, venha.
Estamos à disposição para lhe ajudar. Queremos orar por você. Queremos ser um canal de bênção na sua vida. Não faltará instruções do Senhor para a sua vida, pois nós bem sabemos que aquele que iniciou a boa obra em você há de completá-la. A igreja existe para servir os de fora, para dar a missão aos que estão dentro, e a missão tem sido dada hoje. Você existe para ser bênção na vida de outra pessoa. Pare de seguir os homens e siga a Jesus. Pare de idolatrar as coisas. Pare de idolatrar as pessoas e seja fiel, somente fiel a Deus. Em nome de Jesus, não abandone o primeiro amor. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça, vamos orar nesse momento. Pai Santo, Pai querido, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, derrama a bênção sobre a vida da tua igreja. Aqueles que estão distantes de ti, Pai, que possam se reconciliar contigo, Senhor. E aqueles, ó Deus, que estão ouvindo essa mensagem, eles possam, ó Pai, se reavaliar. E se estiverem, ó Pai, permitindo o esfriar do primeiro amor, o distanciar do primeiro amor, que eles possam voltar correndo para os teus braços, Senhor. E que o medo em seus corações não seja maior do que a necessidade de ser e viver como igreja do Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, e dá-nos uma noite em paz na Tua presença, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Lembrem-se, curta, compartilhe, proclame essa mensagem para que outras pessoas possam ser abençoadas. No nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Noite de paz. Amém.